Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado aí a essa família, a família da fé, né? Bom, queridos, nessa mensagem nós vamos entender um pouquinho o que Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele orientando, né, aqueles irmãos ali daquela comunidade de Corinto, né? Ele instrui ali e vamos ver quais instruções eram essas, entendeu? Então, esse capítulo aí também, ele é uma pedra de tropeço para aqueles que pensam que Jesus ainda virá nos céus em um futuro indefinido. Como estamos em correção, né, abençoados? E glória a Deus por isso, porque nós somos um povo que queremos a correção, ainda que para isso, tenhamos que refazer-nos todos, nos quebrar cada dia, mas nós estamos aqui pela verdade somente para ela. Ok? Vem comigo. Então vamos ler lá o ponto exato em que Paulo fala sobre casamento, né? Paulo estava orientando ali aquelas pessoas, todo o contexto do capítulo 7 de 1 Coríntios. Paulo trata a respeito do serviço, né, que era realizado ali onde haviam as reuniões ali naquela comunidade de Corinto, e ele também fala sobre o casar-se, né, enquanto esperava a vinda de Cristo. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 7, eu quero começar a partir do verso 25, que diz: Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor, em sua misericórdia. Porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Verso 26, vamos lá. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, atenção no texto, tá bom, abençoados? Creio que é melhor que permaneçam como estão. Olha Paulo orientando. Versículo 27. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Versículo 28. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. E a minha intenção é poupá-los disso. Verso 29. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Olha o que Paulo fala. Verso 31 para encerrar. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Abençoado, entrou a vinhetinha aí, mas está valendo. Então, abençoado, nós acompanhamos aqui, Paulo está fazendo aqui, né? O que Paulo está fazendo, orientando aqui os abençoados, né? Ele está orientando, conforme eu falei lá no começo, sobre o serviço das pessoas no tocante às reuniões, né? E também orienta aos casados e aos solteiros quanto aos dias que eles estavam vivendo. Mas por que Paulo está fazendo isso, queridos? É uma pergunta, né? Por causa dos fins do tempo. Vamos voltar aqui no verso 31 para que a gente confirme isso, né? Verso 31, tá aí, olha. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Paulo sabia, por orientação do próprio Senhor, que o fim estava próximo. E também por causa das perseguições que começaram naquele período. Então, o fato de ser casado iria implicar em ficar bem mais difícil as coisas naqueles dias. Porque você não se daria conta só de você. Você teria uma esposa ou um marido e também, se você tivesse filho,
você também estaria ali com sérios problemas nestes dias que eles passaram lá. Então, Paulo aqui, ele não está estimulando o casamento. Paulo está, até de certa forma, não repudiando, mas orientando os abençoados que as coisas iriam ficar difícil por causa daquilo que passariam e que passaram aquele povo do primeiro século. Então veja o que Paulo diz, vamos voltar no verso 28, vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Olha só o que Paulo está dizendo. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Paulo está sendo claríssimo quanto às questões que envolviam aqueles dias, e isso também para o casamento. O que aguardavam aquelas pessoas de Corinto e de todo mundo daqueles dias? O que eles estavam esperando ali, queridos? A vinda de Cristo. Sim ou não? Eu estou contextualizado? Estou. E seriam dias maravilhosos? A vinda de Cristo seriam dias maravilhosos? É claro que não. A Bíblia é bem clara quanto às questões do fim dos tempos. Seriam dias tenebrosos. E como foi de fato? Então, como diz o texto, Paulo queria poupá-los de tais coisas. Agora, a grande pergunta é, se hoje aqueles que esperam Jesus vir, atenção, esperam Jesus descer nas nuvens, pregam um arrebatamento, iminente, secreto, num piscar de olhos, dizem que haverá grandes tribulações, perseguições, marcas da besta, muitos morrerão pelo nome de Jesus, não é isso que diz a vinda? O que fazem então essas pessoas quando olhamos para dentro desses lugares chamado igreja, desse cristianismo que prega a futurização da vinda de Jesus? O que eles estão fazendo? Eles estão na contramão do que ensinou o apóstolo Paulo, não é verdade? Vocês veem alguma mensagem do sistema mais ou menos dentro dessa linha do apóstolo Paulo? Claro que não. Inclusive até o contrário, a gente vê pessoas hoje que se tornaram coaches, pastores e padres que se tornaram coaches, especialistas em casamento. Observe agora o que Paulo diz no verso 27. Vamos lá, vamos ler de novo aqui verso 27. Diz: se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Então, eles, de fato, amados, estão em erros. Por quê? Porque aguardam dias terríveis. E Paulo, para os poupar, aborda esse assunto. Mas é esse assunto que você vê dentro dessas igrejas? É disso que você vê? Claro que não. Lá eles estão o quê? A pleno vapor, casando e dando-se em casamento. Até, conforme eu falei, tem líderes especialistas em casais que promovem encontros românticos para estimular o casamento também entre os jovens. Eles estimulam. Na verdade, querido, o que vemos hoje em dia são pessoas que são milionários, são coach em casamento, Eu nem preciso falar aí que vocês conhecem um monte deles, Tem inclusive aí um que se fala que é o pastor cheio de graça. Inclusive alguns da graça aí também adoram esse pastor. Nada contra essas pessoas, tá bom? Pois são dignas do que fazem. Porém, biblicamente falando, estão totalmente descontextualizados, desconcertados e desviados da verdade. Essa é a grande verdade. Porque se eles esperam algo tão ruim vir, segundo o futurismo, por que elas estimulam as pessoas a se casarem? Paulo é claro, veja o que ele diz no verso 29, vamos ler de novo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, olha o que Paulo fala. Irmãos, isto é o que quero dizer, o tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Olha aí, olha o que Paulo está falando. Por que Paulo disse que o tempo é curto? Por causa da perseguição que estava por vir. Quem Paulo e todos ali estavam esperando? Mais uma vez eu faço essa pergunta. A vinda de Jesus. Naqueles dias. Porque o tempo era curto. Para quem prega que no futuro Jesus vai vir,
esse tempo está muito, muito curtíssimo, não é verdade, abençoado? Esse muito curto aí não pega bem para o sistema religioso, não é verdade? Então, como hoje essas pessoas, se o tempo é curto, como hoje essas pessoas estão casando e se dando em casamento? Como hoje o cristianismo, as pessoas estão submetidas a essas doutrinas futuristas. Amados, vejam que não há conciliação aqui. Se Jesus estava voltando para aqueles, né, daquela época, Paulo diz que é melhor não casar-se. E hoje o povo continua esperando Jesus vir. O contexto, então, teria que ser o mesmo de Paulo. Aí tem alguns estudantes sujos da palavra que vai dizer assim, Paulo está usando aí, André, uma hipérbole, né? Usou uma linguagem exagerada. Então aqui Paulo foi exagerado para você? Eu não consigo enxergar exagero. Muito pelo contrário, eu vejo aí uma palavra bem equilibrada da parte de Paulo. Porque Paulo recebeu das mãos do próprio Senhor as revelações do Evangelho. Paulo recebeu também as revelações sobre o fim das coisas, o fim do mundo. Inclusive, queridos, vocês sabiam que existe um livro apócrifo, né, chamado de Apocalipse de Paulo? Eu vou trazer qualquer dia desses aqui, esse livro, para que vocês conheçam, tá? Assim, tem algumas coisas interessantes ali que vale aqui para o contexto. Então, o contexto daqueles dias de Paulo, né, de que Jesus estava perto da sua vinda e o fim do mundo era iminente, é a mesma atmosfera, o mesmo contexto que essa igreja vive hoje, sim ou não? Claro que é. Vamos ler novamente o verso 28. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28, que diz, no entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldade. E a minha intenção é o quê? Poupá-los. Paulo queria poupá-los, porque o contexto era para aquela época. Agora, se Paulo entendesse que ainda não tinha nada no horizonte sobre a vinda de Jesus para aqueles dias, ele não iria escrever isto. Está aqui. Olha o que Paulo fala. Vou voltar aqui no versículo 29 para que você tenha acesso aqui, olha. O que Paulo diz aqui? Olha, o tempo que resta é muito curto. Se Paulo tivesse a visibilidade que esse tempo curto seria de mais de 2000 anos, ele não falaria assim. Agora, para você, meu irmão, que está escutando essa mensagem, tá? O que é tempo curto para você? Será que esse tempo curto se estendeu 2000 anos para os dias atuais? Ou para um futuro mais distante ainda? Aí você pode me dizer assim, mas André, a Bíblia fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Não, senhor, você não pode dizer isso, não pode falar essas coisas. Sabe por quê? Porque essa passagem fala de tempos eternos, tá? Não tem nada a ver com o que estamos falando agora. Veja a análise. Amados, essa carta, a carta de Corinto, ela foi escrita ali por volta do ano 55 depois de Cristo. Se nós somarmos esse tempo curto, deixa eu botar aqui, se nós somarmos, aqui ó, tá aqui. Se nós somarmos esse tempo curto, né, com os dias de hoje, vai dar aí, por exemplo, 2022 menos 55, que foi o ano que foi escrito a carta de Coríntios. Então são 1967 anos para esse tempo curto. Ou, se você subtrair o ano 70 por 55, vai dar mais ou menos ali, volta ao ano 70, derrubado o tempo, vai dar mais ou menos 15 anos. Então, o que é tempo curto para você, queridos? 1971 anos, considerando hoje, ou 19 anos, né? Ou 15 anos, considerando o ano 70 depois de Cristo, como o ano da vinda do Senhor, como nós anunciamos aqui. Sabe qual é a grande verdade? É que se o cristianismo tradicional de hoje, que esperam a vinda de Jesus, estivessem realmente contextualizados, por que eles então não fazem como orienta o apóstolo Paulo? Muito pelo contrário, queridos. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui que é uma verdade. Inclusive, existe até sex shop cristão. Você sabia disso que existe? Existe, abençoado. Olha só, eles estão totalmente descontextualizados. Hoje existem os especialistas em orientar casais. Hoje estimulam o casamento entre os jovens em suas igrejas. Então, eles estão descontextualizados de Paulo. Veja isso, mostra para o seu líder, mostra lá para o seu pastor, para o seu padre. Mostra lá, vou botar de novo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. Temos que fazer isso aqui, colocar bastante vezes mesmo esses versículos para que você reflita.
E diz, portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Vocês veem eles orientando isso aí nas igrejas? Vocês veem? Porque Jesus está vindo. O mundo vai acabar. Como Paulo escreveu no verso 31. Eles teriam que estar contextualizados com isso aqui, mas eles não estão nem aí, olha. Vou botar para vocês. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Nós lemos aqui. Pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Paulo está dizendo que o mundo acabará. E entrará, claro, um outro mundo. Por que então eles não pregam assim? Não é verdade? Sabe qual é o grande fato, a grande verdade? É que essa doutrina futurista da vinda de Jesus é uma tremenda fraude. Olha, o sistema religioso, deixa eu voltar aqui com a minha imagem, que é muito sério o que eu vou falar agora. Olha, o sistema religioso, tá? O sistema religioso te colocou em uma situação que você nem parou para pensar ainda. Ela te colocou em um engodo. Prendeu sua vida e agora estão sugando ela lentamente. É isso que fazem. Eles fizeram um dia comigo. Quando eu era jovem, né? Quando eu era antes de casar, eu sonhava em me casar, eu queria ter uma família. Aí eu via essas mensagens da vinda de Jesus, eu ficava torcendo para Jesus não voltar antes de um dia para me casar. E sem contar que eu nunca ouvi uma orientação para nós jovens para que não buscássemos o casamento. Muito pelo contrário, nós éramos estimulados por causa do suposto pecado que eles aplicavam às nossas vidas. Eu passei por isso, uma tremenda mentira, um tremendo de um sofisma. Olha, e como eu sofri para me libertar disto. Eu me lembro que ainda fiquei 7 anos, esperando que Deus também abrisse os olhos da minha esposa. E glória a Deus que abriu. E hoje somos livres de toda essa grande mentira que pregam sobre a vinda de Jesus. Pensa bem, queridos. Pense bem. Vocês ainda aí que frequentam estes lugares, pense comigo, qual é a intenção de casar, de constituir famílias? Se vai haver um mundo, se o que está para acontecer lá na frente, um mundo terrível, angustiante. E Paulo fala que era por poucos dias. O que fazem eles? Que eles pregam sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Amados, a verdade é que quem espera a vinda de Jesus nesses dias não podem estar esperando coisas boas acontecerem. Então, é bom que não casem, segundo o sistema. Veja o verso 26, vou colocar aqui para vocês. Verso 26, que diz, tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, olha aí, creio que é melhor que permaneçam como estão. Então, a orientação deveria ser essa dentro desses lugares. Mas você não vê isso acontecer. O estímulo é o contrário. Eles dizem que casem-se, é melhor casar do que abrasar. Não é isso que eles falam? Eles estão contradizendo a própria fé daquilo que eles acreditam. Eles se tornam os próprios transgressores de seus altares, de sua fé. Dizem Jesus vai voltar, mas ao mesmo tempo dizem casem, constituem famílias, tenham muitos filhos. Não é isso. Inclusive tem até um louvor aí, que eu já ouvi, né? Que diz a letra do hino, dai-me filho, senão eu morro. Enquanto Jesus dizia o quê? Ai das grávidas. É ou não é? Amados, sejam sinceros ao menos uma vez. Vocês têm que orientar o povo que acredita nas suas lorotas da vinda de Jesus em um futuro incerto, que falem a verdade dentro dessa contextualização de vocês, já descontextualizadas. Essa doutrina da escatologia futurista é uma farsa bíblica, uma inversão das coisas. Submeteram, envergaram os textos a seu bel prazer e hoje vivem nessa bolha sem contexto. É isso que está acontecendo. Então agora, para encerrar, eu te faço a seguinte pergunta. Quem está errado nesse caso? Nós que estamos trazendo o contexto daqueles dias para vocês e aplicando a correção certa a essa escatologia mentirosa e futurista? Ou a tradição cristã que engana os outros e a si mesmo quanto o tempo da vinda de Cristo? Responde aí. Pega esses textos aí, vai mostrar lá para o seu padre, para o seu pastor. Pergunte a ele e fique atento ao que ele vai te responder.
se dentro do contexto ou fora dele. Aqui nós estamos lhe aplicando o contexto da Bíblia. E afirmamos que o fim foi naquele século. A vinda de Jesus também se consumou naqueles dias, mais precisamente no ano 70 depois de Cristo, que foi o ano da derrubada do templo. Vocês estão entendendo, meus amados? É isso. Se formos acreditar no sistema religioso, vamos fechar nossas Bíblias e dar ouvidos aos homens. Mas eu prefiro abrir a Bíblia e ver o que ela nos fala, o que ela nos diz. Eu me alio a ela, eu trabalho com ela e não trabalho nela, como faz esse cristianismo aí amarrotado de carnalidade, que visa somente o lucro, virando uma arapuca e uma empresa. Eles estão na terra aí, ferindo a própria palavra que usam. São transgressores daquilo que eles constituíram, transgressores da sua própria fé. Eu quero encerrar essa mensagem lendo mais uma vez o verso 31, para que fique bem claro na sua mente. E diz ali, ó: pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Paulo, neste texto, está afirmando, ele não está falando nada subjetivo, ele está afirmando, ele está falando ali, ó, logo passará o mundo como conhecemos. E assim aconteceu de fato. A história narra esses eventos terríveis daqueles dias que antecederam o mundo antigo. Se você quiser ficar mais contextualizado aí com o texto, amados, leia aí, continue lendo do verso 33 ao verso 35, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Por isso Paulo não estimulou o casamento naqueles dias. Por quê? Porque muitos tiveram suas vidas chefiadas, né, ou ceifadas nesse período, das piores maneiras possíveis. Não era o momento de casar naqueles dias. Mas ele também renovou a esperança daqueles irmãos, dizendo que, olha, logo passará, como passou. Então eu vou ficando por aqui, tá bom, queridos? Fiquem à vontade, casem-se sim, pode casar, porque isso é bom, é saudável. Constitua família, faça laços eternos, tenha filhos, os ame. Isso é saudável. Estamos no reino de Deus. Agora, o sistema religioso, eu não sei o que fará. O problema é deles. Eu creio que continuarão chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus não veio naquela geração. Eles chamam Jesus de mentiroso. E Paulo de enganador, porque segundo a doutrina futurista, Jesus ainda vai vir. E Paulo enganou aquelas pessoas daquela época, os casais, com o papo de não casar. Porque Paulo falava que era por pouco tempo. Você está entendendo? Então a vontade do Pai hoje, abençoado, é que você case. Você está vivendo no reino de Deus, está livre na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E você caminha em obras preparadas. Ok, abençoados? Eu espero ter sido claro nessa mensagem. Claro, se você não entendeu, reveja. Curta as nossas mensagens, se inscreva no nosso canal, tá bom? Continua acompanhando aí a gente. E não se esqueçam também do nosso livro, que está aqui, A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras. Mais uma mentira, né, do sistema religioso. Está aí. Me procurem hoje mesmo no WhatsApp e saiba como adquirir esse livro que vai libertar a sua vida. Ok, abençoados? Graça e paz. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e suas manipulações dentro das igrejas. Adquira hoje mesmo.